Mastrandonakis Live Session. Oi gente, eu sou o Marco Flávio Mastrandonakis e hoje eu venho trazer mais um vídeo do nosso podcast Fé Cristã Ortodoxa. Esse vídeo hoje ele não se refere basicamente à liturgia do dia, mas ele vai trazer uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Nos dias de hoje, para mim, isso fala muito sobre humildade e renunciar ao nosso ego, assumir as nossas responsabilidades e assumir os nossos sacrifícios. Os sacrifícios que fazemos por nossos filhos, nossas famílias e em nosso trabalho. Afinal, um sacrifício não representa a nossa fé num futuro melhor. Jesus nos deixou um exemplo derradeiro disso com sua paixão e seu calvário. A passagem de Marcos, capítulo 8, versículo 34, levou-me à reflexão sobre a cruz e o crucifixo. Aos católicos é importante sabermos as diferenças essenciais entre a cruz e o crucifixo pelo que eles simbolizam. Ambos são símbolos da cristandade, mas representam conceitos diferentes entre si. Enquanto crucifixo, a palavra vem do latim crucifixus, em sua tradução, fixado na cruz, refere-se ao Calvário e, é claro, a Jesus Cristo, pregado à cruz. Portanto, um crucifixo mostra Jesus na cruz. Ela representa o cume do sacrifício e do sofrimento de Jesus pela salvação da humanidade. De forma comparativa, os judeus ofereciam os animais em sacrifício para que lhes fossem perdoados os pecados, como está nas Escrituras. O Holocausto, propriamente dito, é um termo encontrado na Bíblia que se refere ao animal e ao sacrifício que era realizado no altar. Falando um pouco sobre o sacrifício de Jesus, para entendermos a importância de cada simbolismo. Vejam, no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vemos Jesus orando no Monte das Oliveiras, o demônio com ele lá, momentos antes da sua captura pelos fariseus, dizendo a ele que não conseguiria salvar tantas almas e tenta o tempo todo a dissuadi-lo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo ao se oferecer para o, entre aspas, holocausto que tiraria os pecados da humanidade. Após a consumação, sua morte na cruz, vemos a cena do diabo gritando por ter perdido tantas almas. Pelo menos essa foi a interpretação que eu dei à cena. O crucifixo ele não pode ser utilizado de qualquer maneira. A gente tem que respeitar esse simbolismo. Ele nos representa o amor infindo de Jesus por nós, a ponto de sacrificar seu único filho, e este, ao abraçar dolorosamente a sua paixão para nos livrar do pecado. Muitas linhas de pensamento protestantes alegam que o crucifixo não deveria ser utilizado como símbolo, já que Jesus Cristo ressuscitou e não está mais pregado à cruz. No meu ver, acaba desvalorizando o seu imenso sacrifício. Vamos nos lembrar que Jesus Cristo tinha tanto a parte da divindade, era o Deus encarnado, mas também era um ser humano. Tanto que em sua paixão, Cristo fala ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Depois,
no auge do seu grande sofrimento, antes de morrer, ele, como ser humano, diz: Pai, por que me abandonaste? Muito bem. Então, a cruz, ela se tornou um símbolo universal do cristianismo, embora a gente precise entender que ela era um instrumento, uma forma de tortura e execução, empregada pelos romanos para castigar, demonstrando desta forma o poder do Império Romano. Jesus Cristo morreu na cruz em alto sofrimento. Então, vem a reflexão do qual seria mais adequado utilizarmos a cruz ou o crucifixo. Cada um vai usar o que lhe falar mais ao coração, contanto de que estejamos cientes do que de fato representem o sacrifício e a doação dele em seu Calvário e a sua paixão para nos livrar do pecado. Então, o crucifixo ele representa tudo isso. Outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que não existe ressurreição se não fosse a cruz, porque a cruz foi o instrumento de sua paixão, foi o instrumento de sua morte. A própria Escritura afirma que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a crença na ressurreição é parte integral da nossa crença em Jesus Cristo e, portanto, no cristianismo. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês deixem os seus comentários, porque é um tema bem interessante de ser discutido. Eu peço que se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos. Não só o podcast Fé Cristã Ortodoxa, mas também eu tenho o Career, que é destinado ao desenvolvimento pessoal e humano, o Medicina e Saúde, que não só fala de cirurgia plástica, mas ele vai trazer atualidades médicas e atualizações de uma forma geral. E, finalmente, temos o Senior Talks, que é destinado a trazer um pouco da vivência, da sabedoria dos nossos decanos, porque nós temos essa cultura de não valorizar os nossos velhos, né? Existe um ditado árabe maravilhoso que diz o seguinte: quem não tem um velho em casa, que compre um. Beijo a todos, Deus proteja a todos. Muito obrigado. Valeu, gente.